Então, bom dia, meus ouvintes da minha história, Caçadores de Borboletas, que é o diário sobre a minha mãe. Eu tenho esse diário que eu escrevi logo depois que a minha mãe faleceu. E meu pai ainda era vivo. Então, eu escrevi essa história nessas folhas, nessas páginas. Tem muito de mim. É um diário sobre mim e sobre minha mãe, porque eu ainda tenho outro diário sobre a minha vida depois que eu vim para São José dos Campos, que chama Caixa Preta. Então, é outro livro. Esse aqui, eu conto mais a vida da minha mãe, a submissão dela, as loucuras do meu pai, as surras que eu vivi, os momentos de fúria dele que eu, Guilherme e Arimateia passamos. A Fátima não, a Fátima é a terceira. Ela não sofreu na pele as fúrias dele não, porque eu acho que ela nunca aprontou, né? Mas a gente não fazia, eu, Guilherme, Arimateia, a gente não fazia nada além. O Arimateia era um pouco mais levado mesmo, acho que ele fazia para provocar mesmo, mas não era nada que merecia morrer, não. O Guilherme nunca foi de mexer com a filha de ninguém, o Guilherme era um menino levado na breca. Saudável criança, saudável, como eu disse aquele vídeo lá, criança que fica parada da dengue, né? Então, a gente era criança normal. E a nossa mãe com um monte de filhos, trabalhando, ajudando meu pai na costura, não tinha tempo de ficar pagiando a gente. Então, a gente estava descobrindo o mundo. Então, por causa disso, tudo era motivo de apanhar. Eu nem relatei nem metade do que eu passei aqui nesse meu livro. E tem fatos que eu não sei se eu conto aqui, que está escrito, ou não. Porque meu pai já faleceu, não existe mais. E talvez se alguns dos meus irmãos mais jovens ler, vai achar que é perseguição minha, que é vingança, que meu pai não é, que o nosso pai não era assim. Ele era assim. Mas eles não presenciaram, porque eles nasceram, porque o João Batista, meu irmão caçula, nasceu 19 anos depois. Quer dizer, nosso tempo de trevas, de escuridão mesmo, foi quando a gente era bem pequeno. E eu continuei sendo o saco de pancada do meu pai, mesmo adolescente, por causa do namorado. E meu pai me batia porque eu peitava ele. Ele falava que não era para fazer, eu fazia. Eu não fazia nada errado, eu sempre fui muito caprichosa, eu sempre ajudei minha mãe. Com idade de 13, 14 anos, eu já ajudava, eu já costurava, aprendi a costurar para fora. Com 14 anos, eu já costurava, eu lavava a roupa para fora, eu fui lavadeira da dona Dorinha, do seu Joel, por muito tempo. Eu costurava, ganhava meu dinheirinho, eu trabalhava na casa dos turquinhos lá, do Salim, quando a Tereza precisava, eu ia para lá. Barra Mansa, quando eu estava lá, eu ajudava a dona Ana, pedia para fazer almoço, eu ia. A pessoal do Lacerda pedia para mim ir lá arrumar casa, eu arrumava tudo, não ganhava nem um centavo. Eu trabalhava porque eu achava assim que eu tinha que trabalhar, era uma oportunidade para não ficar à toa. Eu sabia, aprendi a fazer tricô, crochê. A gente desmanchava saco de linhagem para tirar o fio para fazer o tricô, porque não tinha dinheiro para comprar lã. Então, desmanchava roupa velha que a gente ganhava dos outros de lã para tecer de novo, para poder aprender. Eu sabia bordar, eu bordava a máquina, tudo, aprendi tudo sozinha. Então, eu era uma pessoa sempre ocupada com a vida e foi muito bom isso que eu aprendi muito. Mas meus irmãos mais novos não sabem do que a gente passou, das humilhações que a nossa mãe passou por causa do problema do meu pai. Eu acho que nosso pai, é certeza, ele era bipolar, ele tinha o tal de DDA, ele era uma boa pessoa. Não vou dizer que ele era só ruim, não. Ele era bom, principalmente com os estranhos. Mas quando ele juntava no meio da família dele, com a mãe dele, com os irmãos dele, ele era outra pessoa. Ele falava palavrão, ele falava das mulheres da vida, ele falava das coisas que eu tenho certeza que a nossa mãe não ia gostar de ouvir. E a gente às vezes ouvia, eu chegava na casa da avó, escutava essas conversas. E aí ele queria impor moral na gente. Então tem umas coisas que aconteceram comigo que tá só no meu caderno, entre eu e meu pai. Eu nunca contei para ninguém, minha mãe morreu sem saber.
Então eu fico na dúvida, não sei se eu pulo esses fatos ou se eu conto, porque meu pai não está mais aqui, e nem minha mãe, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E meu pai mudou muito depois que foram nascendo os outros filhos menores, da Joaquina para frente, né, que é metade da família, a Joaquina, a Joana, a Isabel, a Inês, o João Batista. Ele mudou muito, mas meus irmãos não sabem. Eles não sabem o demônio que a gente tinha dentro de casa quando a gente era pequeno. Coitado do Guilherme. O Guilherme sofreu, Arimateia também. Mas quando eu cresci, que eu fui 17, 18 anos, eu comecei a perder o medo, porque quando meu pai me chamava para me bater, eu ia para perto dele. Eu achava que eu merecia apanhar, que eu estava errada. A gente era preso dentro de casa, não ia num baile, não dançava, não tinha amizade, não tinha amigo. Mas ele que trouxe o rapaz por quem eu me apaixonei por dentro de casa. Então, era destino da gente. Então, eu não abri mão do rapaz. Não, eu não abri mão. Eu teimei mesmo, ele me amaldiçoava, me rogava praga. E quando eu esperei inteirar 21 anos para me fugir de casa por causa de fofoca, de conversa fiada, e me casar e dar rumo na minha vida. Eu nunca precisei do meu pai dizer sim depois que eu me casei, porque meu pai falava assim, que eu ia casar com esse rapaz, que eu ia passar fome. Meus irmãos diziam assim, que eu ia voltar e pedir ajuda. Um monte de filho agarrado na barra da saia pedindo esmola. Eu ouvi isso muitas vezes do meu pai, que meu marido ia fazer por causa de mim e ia deixar nossos filhos passar fome. Isso nunca aconteceu. Nunca que meu pai deu para mim, ou qualquer pessoa deu nessa nossa vida, um fundo de agulha e falou, tá aqui, ó, para ajudar na vida de vocês. Se hoje a gente tem carro bom, tem caminhão, tem essa nossa casa, tem outra casa de aluguel, os meus 2 filhos têm curso superior, minha filha tem doutorado, não foi com a ajuda de nenhum parente, de ninguém, do meu pai, herança, merda nenhuma, porque a herança que teria tá lá com os outros irmãos. Eu nunca procurei um centavo, nunca ganhei nada deles e também nem quero, porque eu não preciso. Então, por causa disso, meu pai não gostava do meu noivo, o resto da família. A minha mãe não falava mal dele, não. Minha mãe era tolerante, mas o resto... O Arimateia também, eu não tenho o que dizer dele não, hoje ele já não está mais aqui, mas a última vez que meu pai foi bater no Arimateia, eu agarrei meu pai pro braço, eu tinha 18 anos, e falei para ele, o senhor não vai bater nele porque o senhor tá ficando doido, isso é fofoca, é conversa, ele já tinha dado um chute no menino, jogado longe. Desde esse dia, o meu pai nunca mais bateu, pelo menos que eu saiba não, porque depois eu fugi de casa, eu não tive mais muito contato com a casa. Quando eu voltava lá, meu pai me tratava bem e tudo, mas eu ficava um pouco meio incomodada, meu marido também. Mas meu marido sempre respeitou meu pai, respeitou minha família. Mesmo ele não sendo muito bem-vindo, tratado assim como um estranho, ele sempre respeitou a todos. Então eu não sei se eu digo o que está aqui nesse meu caderno ou se eu omito, né? Porque meus irmãos, se ler, não vai gostar de saber dessas coisas que eles não sabem, que a minha mãe morreu sem saber. A dizer, perdoa seu pai. No meu dicionário não existe essa palavra perdão. Por que eu vou perdoar, se a vítima fui eu? Ele que tinha que me perdoar, que se perdoar. E perdão para mim não serve para nada, porque perdão não tira o sofrimento de ninguém. O passado não tem como voltar atrás lá e apagar. Não faça. Não faça os outros sofrer, os filhos sofrer, a família sofrer, porque depois não tem conserto. Então, eu não sei se vale a pena eu dizer as barbaridades, algumas horrendas que estão aqui, ou se eu deixo passar, né? Eu ainda vou pensar sobre isso, porque se um dos meus irmãos ler isso aqui, não vai gostar de saber, não. Pode achar até que eu estou inventando, porque eles não sabem, eles não conhecem esse lado da história. Nem minha mãe conheceu.